A tecnologia está cada vez mais presente na vida dos brasileiros e na área da saúde não é diferente. A pandemia acelerou a experiência em saúde digital e a inteligência artificial já é uma realidade. O que no início era visto com desconfiança e insegurança por parte da sociedade e dos médicos, hoje é visto com aceitação e como algo essencial para melhorias na área da saúde. Isso, e o medo da impessoalização e da substituição de pessoas por máquinas vem dando cada vez mais espaço à confiança de que realmente a inteligência artificial se trata de mais uma ferramenta e que pode ser muito útil tanto aos profissionais da saúde, assim como para os seus pacientes. Então, deep learning, machine learning, redes neurais, são diversos conceitos da inteligência artificial e que vem evoluindo fortemente nesses últimos anos. O principal ponto em comum entre esses conceitos é a coleta, a análise de dados e, por fim, a identificação de padrões que são capazes de formar máquinas que possam fazer leituras inteligentes desses conjuntos de dados. Então, com isso, a gente pode ter indicações de possíveis diagnósticos, indicações de tratamentos e, por que não, de condutas clínicas em diversas situações. E para entender melhor esses conceitos, falar sobre o panorama da inteligência artificial aplicada à saúde no Brasil e de que forma os dados devem ser coletados e validados para que o algoritmo seja justo, convidamos a doutora Isabela Ferrari, que é juíza federal, doutoranda em Direito Público pela UERJ, especialista em Justiça Digital, pesquisadora pela Harvard Law School, o doutor Alexandre Chavegato, economista com doutorado direto em Saúde Pública pela FSP na USP e pós-doutorado na Universidade de Harvard, diretor do Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde da FSP USP, e a doutora Ana Luísa Calil, que é doutoranda em Direito Administrativo na USP e advogada especialista em regulação e mestre em Direito Público pela UERJ. Bom, pessoal, muito obrigada por estarem aqui presentes e disponibilizarem o tempo de vocês. E eu sou a Débora Átila, jornalista do portal de notícias em saúde Health Connections. Eu vou dividir a apresentação desse programa com o Vinícius Naves, que é engenheiro biomédico com formação na Universidade Federal de Uberlândia e Polytech Lyon, na França. É também doutor em engenharia elétrica em processamento de sinais neurofisiológicos e MBA em Business Intelligence pela PUC-Rio. Muito obrigada novamente pela presença de todos. E eu vou começar o programa com uma pergunta para o doutor Alexandre. Bom, doutor Alexandre, o senhor pode nos falar um pouco, né, para a gente começar, sobre o que é inteligência artificial, explicando um pouco desses conceitos de deep learning, machine learning, e já dizendo como isso é trabalhado no seu laboratório do LabDAPS. Claro, então, a inteligência artificial assim, é uma definição bastante ampla, né? Então, seria basicamente máquinas tomando decisões inteligentes, tá? Então, sempre quando uma máquina consegue tomar uma decisão que nós identificamos como sendo inteligente, né, isso já automaticamente classifica como inteligência artificial. Existem duas formas de máquinas tomarem decisões inteligentes, tá? E é aí que a gente diferencia essa ascensão recente de machine learning versus como as máquinas tomavam decisões até recentemente. Então, existem duas formas. A primeira forma é você inserir na máquina, você inserir no computador as regras para uma decisão inteligente. Então, você insere lá, então, se, por exemplo, como é que identifica spam de e-mails? Né? Então, se não tiver o meu nome na primeira linha, se tiver a palavra compra, então você vai lá, insere no computador e ele vai seguindo as regras que você inseriu nele e ele vai tomando uma decisão inteligente a partir dessas regras. Tá? Isso hoje a gente chama de boa e velha inteligência artificial, ou inteligência artificial clássica, né? Que são as máquinas tomando decisões inteligentes, mas a partir de regras estabelecidas por humanos. Qual o problema desse tipo de inteligência artificial? É que a máquina só aprende as regras relativamente simples, onde tem muita sobreposição entre elas. Tá? Então, às vezes, a pessoa pode esquecer de colocar o meu nome na primeira linha, por exemplo, e isso daí não faz necessariamente esse e-mail ser um spam. Né? É uma interação complexa de muitos fatores ali, que a gente bate o olho, né? A gente não conhece a pessoa, a gente vê a forma de escrita, é um tema que não nos agrada, então a gente vai... é uma interação complexa e não é um único fator dado o outro.
Tá? Então, essas regras que a gente insere no computador, elas são, em geral, muito simplistas. Tá? Não conseguem tomar decisões muito complexas. Então, aí que vem a área que hoje domina a inteligência artificial, que é a área de machine learning. Tá? Então, o que seria machine learning? Seriam máquinas aprendendo as regras a partir de exemplos, a partir dos dados. Tá? Então, você insere no computador milhões de spams e milhões de não spams, e você fala, isso é spam, isso não é, isso não é, e o computador vai encontrando padrões para identificar o que é um spam e o que não é spam. Ele vai desenvolvendo as próprias regras a partir de exemplos. Regras complexas, multidimensionais, que não são aquelas regras simples, básicas e até ingênuas, né, que a gente consegue ensinar a máquina. A máquina vai aprendendo, nesse caso de exemplos, né, via funções matemáticas, a diferenciar um problema do outro. Então, isso é machine learning, máquinas aprendendo a tomar decisões inteligentes, não mais via regras definidas por humanos, mas com regras que o próprio algoritmo, a própria máquina aprende via exemplos. Tá? Então, isso que tem permitido essa grande explosão de inteligência artificial, né? Como eu falei, hoje é basicamente um sinônimo, inteligência artificial e machine learning é basicamente um sinônimo. Né? Então, isso que tem permitido esse computador ficando cada vez melhores, os algoritmos ficando cada vez melhores a entenderem essas regras complexas. Tá? E uma outra questão, né? Dentro desses conjuntos, nessas formas de encontrar essas regras para decisões inteligentes, a gente tem vários algoritmos, né? Várias formas que o computador vai aprendendo as regras a partir de exemplos. Tá? Que daí vem a questão do deep learning, vem a questão das árvores de decisão, vem a questão das redes neurais artificiais. Então, tudo isso são formas diferentes de aprender regras via exemplos. Tá? Então, é tudo isso daí que se encaixa dessa forma para ter hoje essa grande explosão que a gente tem tido de inteligência artificial. Entendi. E no laboratório que o senhor trabalha, como que esses conceitos são trabalhados? Quais vocês utilizam? Sim, aqui no laboratório, aqui atrás, né, que anda um pouco abandonado nessa pandemia, mas ficava cheio de pesquisadores, nós desenvolvemos algoritmos para tomar decisões inteligentes na área mais difícil de todas, que é a área da saúde, na área mais complexa, que envolve mais fatores que interagem de uma forma complexa, levando aí aos problemas graves de saúde, levando ao óbito, né, fatores demográficos, socioeconômicos, presença de doença, fatores genéticos, histórico familiar, tudo isso interage de uma forma complexa, levando ao óbito, levando à doença grave, e o algoritmo consegue aprender isso via exemplos. Tá? Então, ele consegue entender essas nuances que levam um paciente, por exemplo, com Covid, a ser internado eventualmente na UTI, a ir a óbito, a precisar de ventilação mecânica, etc. Tá? Então, isso que a gente faz é um laboratório da área da saúde que desenvolve os algoritmos para permitir decisões inteligentes, né? Auxiliar em decisões inteligentes na área mais difícil de todas, na minha opinião, que é a área da saúde. Muito bom e muito importante nesse momento, né? Muito obrigada. Com certeza, ainda mais no momento em que a ciência é tão subvalorizada, né? A gente tem importantes trabalhos nessa área que vão fazer com certeza a diferença na vida de muita gente. Gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Isabela, né? Eu queria pedir para que ela falasse um pouco para a gente sobre o que é justiça digital e como que esse conceito impacta a sociedade, né? De que forma isso muda o contexto da área jurídica. Oi, Vinícius. Oi, pessoal. Queria cumprimentar todos. Bom, justiça digital é um termo amplo, um termo polissêmico, que eu particularmente uso para fazer referência ao conjunto de transformações pelas quais passa o Poder Judiciário a partir de tecnologia. E aí, quando a gente olha mais especificamente para essa área de inteligência artificial e análise de dados, a gente percebe que aquilo que a gente chama de justiça digital está tendo duas aplicações diferentes, mais complementares. A primeira delas é possibilitar que a gente decida os nossos conflitos no ambiente virtual. Então, é aquilo que a gente chama de sistemas de resolução de disputas online. Esses sistemas vão muito além de simplesmente fazer aquilo que a gente já fazia no ambiente online. Eles passam por uma completa reflexão sobre como a gente lida com os conflitos.
são sistemas que começam na iniciativa privada, principalmente a partir do exemplo do eBay, né, que cria o primeiro desses sistemas que ficou muito famoso e que chega no Poder Judiciário. Né? Então, como que acontece, né, como que a gente implementa essa nova forma de fazer justiça? Você usa análise de dados para mediar essas relações entre as pessoas. Por exemplo, dando informação para ambas as partes sobre as chances de sucesso e fracasso naquele litígio. Então, você perceba que a informação vem de uma fonte considerada neutra, né? Com isso, a gente reduz a assimetria de informação, então coloca todo mundo na mesma página. Com a redução da assimetria de informação, a gente aumenta a janela de acordo. E você continua usando essas ferramentas, por exemplo, para dar para as pessoas uma perspectiva do tempo que pode demorar para resolver aquele conflito. E aí, munidas dessas informações, quais são minhas chances de sucesso, quais são minhas chances de fracasso, quanto tempo isso deve demorar para ser julgado, você acaba possibilitando que essas pessoas cheguem a um acordo, né? Se isso não acontece, a gente também está utilizando alguns softwares, alguns programas para sugerirem esses patamares de acordo. Então, essa é uma das aplicações, né? Você usa a tecnologia para trazer toda essa informação e para trazer novos canais de comunicação entre as pessoas. E o outro recurso que a gente está usando, que também está dentro desse conceito de justiça digital, é realmente o emprego de algoritmos de uma maneira mais próxima dessa decisão. Então, o emprego de algoritmos para sugerir aos juízes as decisões que podem inspirar aquele julgamento. Então, ao invés de você fazer, né, como hoje a gente faz, fazer uma busca na internet jogando palavras-chave, o próprio software já dá uma lida naquele processo e ele procura para você isso, né? E se você tem o mesmo software atuando, né, em um determinado tribunal, provavelmente o resultado que vem para os juízes deve ser muito semelhante se a causa for semelhante. Então, a gente deixa de ter aquela variabilidade que acontece, né, de juiz para juiz, para, pelo menos, né, para que o juiz tenha um acesso ao que já foi decidido. Isso não significa que todo mundo vai decidir igual, mas significa que a informação que a gente usa como base da decisão tende a ser a mesma. E aí a gente vai cada vez mais aprofundando isso, e já tem algumas iniciativas no sentido da gente ter algoritmos que possam auxiliar na redação de decisões e até algoritmos que sugiram resultados para esses juízes. E no extremo, a gente está tendo aí na Estônia uma iniciativa de criação de um juiz robô, que é um software que vai decidir, a princípio, né, com caráter de definitividade, vão ser poucas as hipóteses de recurso, aquelas causas de pequeno valor e que envolvem somente direitos patrimoniais. Então, se eu tenho um problema de atraso de voo e eu peço uma indenização de, sei lá, R$1.000, R$1.500, é legítimo, né, é uma opção estatal, entender que não faz sentido mobilizar gente ou recursos para isso. Pode, assim, como é uma causa pequena, de baixo valor, talvez faça algum sentido substituir esse juiz humano por esse juiz robô. No Brasil, a gente nem discute isso ainda, mas já fica lá no horizonte para a gente pensar no que pode acontecer aí, talvez em 10 anos, 12 anos. Legal, realmente muda completamente o cenário do que a gente percebe hoje, né, no judiciário. E ainda, né, buscando a palavra justiça, mas agora no outro espectro, né, eu gostaria de voltar a palavra para o doutor Alexandre, pedindo que ele falasse um pouco para a gente sobre os conceitos de validação interna e validação externa de dados, para que um algoritmo possa, então, ser considerado justo. Então, existem duas questões importantes aqui. Então, validação interna e validação externa, normalmente a gente quer saber isso para saber a capacidade de generalização do algoritmo, né? Então, ele funciona aqui no teu hospital, será que ele funciona no outro hospital da tua rede em Campina Grande, por exemplo? Tá? Então, funciona em São Paulo, será que funciona em Campina Grande? Isso é a validação externa. A validação interna é funcionar no teu hospital, a validação externa é funcionar em outros lugares, que nesse caso, né, é importante, caso você vá vender esse algoritmo ou vá utilizar esse algoritmo em outras regiões, você tem que saber se ele funciona não apenas naquela região que ele aprendeu, tá? Com os dados que ele aprendeu, tá? Mas também nos dados que ele nunca, de outra realidade totalmente diferente. Tá? Então, isso daí, por isso que precisa da validação interna e validação externa.
tornar a relação disso com a justiça, né, no sentido de tornar um algoritmo justo, não entraria tanto aqui, entraria mais na questão de, né, então a gente acaba tendo várias questões éticas por trás, né, por quê? Porque qual é a realidade hoje, né, em todas as áreas, não só da saúde, mas em todas as áreas, é humanos tomando decisões, tá? E humanos são invariavelmente racistas e sexistas em praticamente todos os dias da sua vida. Tá? Então, o que a gente quer com o algoritmo de inteligência artificial? A gente quer superar isso. A gente quer criar algoritmos auditáveis, justos, que estejam dentro do acordo, né, de sociedade que a gente tem hoje em dia. Então, a gente quer ultrapassar esse histórico, esse grande histórico de décadas, séculos, né, de humanos tomando decisões racistas e machistas todos os dias. Né? Então, o que a gente quer? Que esses algoritmos sejam justos, mas qual que é o nosso problema? Que os dados, como eu falei para vocês, né, os algoritmos eles aprendem com dados. E de onde vêm esses dados? Vêm de humanos racistas, machistas. Tá? Então você tem o potencial aqui de desenvolver algoritmos que perpetuem esse problema histórico humano, dessas decisões preconceituosas históricas. Por quê? Porque eles acabam aprendendo com essa informação, que é exatamente aquilo que a gente quer superar. Tá? Então, dados humanos têm muito esse problema. Então, temos aí diversas estratégias para sempre ficar atento a esse uso de dados humanos e evitar que esse preconceito, né, fique para sempre, né, e fique aí como o status quo para sempre. A gente está num momento de virada da sociedade, um momento que a gente quer ultrapassar isso. Tá? Então, a gente tem várias aí, preocupações e várias técnicas para tentar evitar esse tipo de problema e ultrapassar aí esse histórico e evitar o aumento das desigualdades. Muito importante. Eu acho que daqui a pouco a gente vai falar melhor para entender quais são essas técnicas e os trabalhos, mas antes eu queria perguntar para a doutora Ana para ela falar um pouquinho, né, sobre se há algum processo de regulação da inteligência artificial aplicada à saúde no país, sobre essa área para a gente. Bom, gente, até pegando um pouco o gancho do que o Alexandre e a Isabela acabaram de tratar, a gente está ainda engatinhando do ponto de vista da regulação dentro desse tema. A gente tem muito pouca coisa com o que trabalhar, não à toa, é um tema relativamente novo ainda, e a inexistência de uma regulação não exclui a existência de iniciativas e projetos dentro do Brasil de inteligência artificial em saúde, tá? Assim, são duas coisas diferentes, porque já me perguntaram, mas a ausência de regulação implica no impedimento de desenvolvimento desse tipo de inovação no Brasil? Não, são duas coisas diferentes. E o tratamento de regulação de inteligência artificial, não só na área da saúde, mas de um ponto de vista geral, ele tem que ter sempre um cuidado base, que é o de não frear a inovação. O regulador ele tem que sempre pensar qual é a melhor calibragem para proteger de alguma forma a sociedade, o cidadão, mas ao mesmo tempo não impedir que pesquisadores desenvolvam projetos super importantes dentro da área da inteligência artificial. Então, nesse contexto super difícil de qual é a extensão da regulação, quando regular e como regular, a gente tem que olhar não só para a experiência nacional, mas também para a experiência internacional, para entender o que países que estão um pouco mais avançados nessa regulação da inteligência artificial estão fazendo. Então, respondendo objetivamente, aqui no Brasil, o que a gente tem? A gente tem um projeto de lei, é o único que menciona inteligência artificial na área da saúde, que é o projeto de lei 487/2021, que fala especificamente sobre sistemas de informação no âmbito do SUS. E vai falar sobre a possibilidade de utilização de inteligência artificial na saúde. Então, a gente tem um projeto de lei, mas, paralelamente a projeto de lei, a gente tem que sempre olhar para a regulação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no que tange assuntos referentes à saúde de um modo geral. A Anvisa é a entidade que vai tratar de assuntos relativos à segurança, eficácia e do uso de um modo geral do que a gente chama de produtos para a saúde, né? Uhum. Então, um software, algum device de que use inteligência artificial
pode estar sujeito à regulação da Anvisa, e muito provavelmente vai estar. Então, não é uma regulação de inteligência artificial, mas é uma regulação que eu julgo muito importante para o tema de uma maneira geral, que está em curso na Anvisa. A gente está tendo uma análise de impacto regulatório, né, que é o estudo das consequências, das causas da regulação, que é sobre software médico e software de saúde. Então, a gente está aí sendo engatilhada, acabou de ter consulta pública sobre a regulação de software médico e software para a saúde. Eu entendo que não é ainda uma regulação de inteligência artificial, mas certamente vai ser a base para uma eventual regulação de inteligência artificial que venha da Anvisa e que também vai acabar servindo de inspiração para o próprio legislativo. Então, no nosso estágio atual, para onde a gente tem que olhar para dentro, né? Eu acho que para a regulação da Anvisa, especialmente nessa parte de software médico, e para onde a gente tem que olhar para fora, né? Eu acho que um bom referencial hoje é a Organização Mundial de Saúde, que tem um guia muito importante de 2021 sobre ética e governança no uso de inteligência artificial para a saúde. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela, dentro desse guia, especificamente no item 9.5, ela traz recomendações aos governos, ao poder público, de como regular. E um dos pontos que ela mais destaca, muito na linha do que o doutor Alexandre e a doutora Isabela estavam falando, é justamente sobre, né, o pensamento enviesado, que muitas vezes afeta direitos humanos, muitas vezes afeta a própria coleta de dados, no sentido que a inteligência artificial ela não pode ser utilizada como uma mera coleta de dados na área da saúde, mas ela tem que ser utilizada pensando em como melhorar a prestação dos serviços de saúde. Então, esse mindset para a regulação é muito importante. E eu considero que nenhuma regulação que venha do Brasil, ela pode desconsiderar as considerações da Organização Mundial de Saúde. Então, o cenário que a gente tem é basicamente esse, muito incipiente ainda, mas que do início da pandemia para cá tem sido bastante aquecido no âmbito nacional. Entendi. A senhora falou que pensa que deva incentivar a inovação, né? E quais os cuidados a regulação deve abranger, assim, para essa área? Bom, eu acho que o primeiro cuidado que o regulador tem que ter é não falar do que não sabe. Então, eu acho que esse é um grande desafio para o regulador no Brasil, porque a gente tem equipes que trabalham nas gerências de boas práticas regulatórias e etc., que são muito empenhadas, mas têm uma grande dificuldade, que para regular temas muito complexos falta informação. Então, eu acho que o cuidado que a futura regulação precisa ter, um cuidado inicial, é trazer o setor regulado para dentro das discussões. Então, é não negligenciar fazer consulta pública, audiência pública e ouvir a necessidade do setor regulado para o tema. Então, assim, às vezes, o que acontece quando você regula é que quando você decide regular, aquilo já foi tão desenvolvido que você não consegue encontrar um parâmetro. Então, você precisa ouvir quem vai estar sujeito àquela regulação. Então, não adianta você regular tecnologia, você regular novas práticas sem o setor regulado perto de você. Então, você tem um grande risco, se isso não acontecer, é fazer uma regulação que não vai ser aplicada, vai ser negligenciada, ou vai ser muito questionada no próprio judiciário. A Isa sabe muito melhor que eu do quanto normas são questionadas no Brasil, muito por conta dessa ausência de proximidade dos setores regulados. Então, às vezes a pessoa pensa, meu Deus, eu vou fazer 1 ano de estudo de impacto da norma até sair a minha norma, mas com esse 1 ano você está ganhando muitos outros de uma norma que vai ser eficiente. Então, eu acho que a primeira coisa é buscar informação, é o primeiro cuidado que a eventual regulação tem que ter. E eu acho que o segundo ponto é não negligenciar 2 aspectos. O aspecto humano, né, de ética e governança, que a gente estava falando aqui, e o aspecto de proteção de dados. Acho que proteção de dados ainda é um tema que está engatinhando junto com o tema das tecnologias digitais,
E isso, na área da saúde, ainda tem que ser mais reforçado. Então, acho que as preocupações, assim, de quem trabalha na área da saúde, ainda aqui no fronte jurídico, e vê o desafio do setor regulado, é basicamente esse. Muito obrigada. É legal, a gente percebe que a gente teve uma programação de LGPD que, infelizmente, coincidiu com a pandemia mundial, então as coisas ficaram um pouco no ar, né, em relação a como tratar esses dados, principalmente até a própria regulação da LGPD trata muito pouco sobre os dados de saúde, né, a gente se fala sobre os dados sensíveis, mas especificamente sobre a saúde a gente tem pouca coisa, a Anvisa tem trabalhado um pouco sobre isso, mas ainda nada muito concreto, né. A doutora Ana comentou sobre a questão da Anvisa, né, e me faz lembrar da outra agência reguladora que a gente conhece, que é a FDA, que é dos Estados Unidos, que tem até tomado algumas medidas mais arrojadas em relação à liberação de algoritmos de inteligência artificial, né, o que é interessante do ponto de vista que os Estados Unidos é um país conhecido por judicialização na área da saúde, né. Então, é realmente essa questão entre não barrar a inovação, mas também regular de alguma forma para evitar prejuízos sociais maiores, né? E aí, até pensando um pouco nisso, eu gostaria de falar com o doutor Alexandre sobre a percepção dele do panorama brasileiro em relação à inteligência artificial, no sentido científico e até mesmo no sentido comercial, e mais, logicamente, voltado para a área de saúde, né? Sim, então, a inteligência artificial, né, na área da saúde tem um enorme potencial, assim, em todos os momentos do contato do paciente com o sistema de saúde, né, os dados do paciente estão sendo coletados, né, e podem ser utilizados para melhorar decisões, né, não só na prática clínica diretamente, mas na própria gestão do hospital, né, como a predição de necessidade de leitos de UTI, de profissionais de áreas específicas, até mesmo encaminhamento de pacientes. Então, o paciente chega no hospital, ele recebe uma triagem, né? Então, para qual ala ele vai, para qual especialista ele vai, o algoritmo pode ajudar nessas decisões, até no momento da consulta mesmo, em decisões sobre risco do paciente desenvolver alguma doença, ou ter alguma doença no momento, ou necessidade de intervenções, até o momento de alta do paciente, né, em relação ao risco desse paciente, se ele receber alta, ele ser reinternado, por exemplo. Tá? Ou se ele receber alta, não ter uma recaída. Né? Tudo isso é importante em relação à decisão de alta hospitalar. Então, o potencial é gigantesco, né, tanto na prática clínica quanto na gestão hospitalar. A gente está vendo um grande movimento hoje de grandes conglomerados, né, da área da saúde, procurando esse caminho de controle de dados, né, no sentido de que operadoras cada vez mais comprando hospitais, né, as próprias startups aí que estão aparecendo, o que está por trás de todas elas é essa coleta de dados para, com isso, melhorar decisões, desenvolver algoritmos de machine learning e melhorar decisões. Eu costumo dizer que toda empresa é hoje uma empresa de machine learning, só que muitas ainda não se deram conta. Né? Na área da saúde, eles estão se dando conta, é uma área extremamente engessada, né, controlada ainda por pessoas assim, que não estão na fronteira aí do conhecimento tecnológico, ao contrário das startups aí que estão aparecendo, e vão começar a engolir essas grandes empresas, ou essas grandes empresas vão ter que começar a comprar essas startups, que vão finalmente dar algum subsídio para os profissionais de saúde tomarem decisões, que é uma coisa que o profissional de saúde não tem hoje. Tá? O profissional de saúde, então, no atendimento, ele tem informações dispersas, né? Então ele tem resultado de um exame aqui, sintomas ali, medicamentos aqui, mas o que ele quer? Ele quer uma informação que unifique isso, tá? e que dê uma orientação para ele, uma indicação. Que é isso que ele quer com esses dados, né? Então todos esses dados é para quê? Para saber se o paciente tem essa doença, ou se ele vai desenvolver essa doença, ou qual é o risco disso acontecer, ou aquilo acontecer com ele. Mas nada que ele tem hoje aponta diretamente para isso, é tudo dispersa esses dados, né? Então, aí o potencial de você usar esses dados, essas imensas quantidades de dados que são coletados na área da saúde para melhorar decisões é gigantesca e vai começar a chegar na área da saúde, é inevitável. Nos Estados Unidos já existem muitas iniciativas nesse sentido, né? E o objetivo do nosso laboratório aqui na Faculdade de Saúde Pública da USP é que quando chegar, em primeiro lugar, que chegue antes do que se a gente não tivesse nenhuma ação, né? No sentido de que vai impactar mais pessoas que não seriam impactadas
por melhores decisões. E, em segundo lugar, quando chegar com qualidade. Tá? Chegar com todas as medidas de robustez e de validação necessárias para esses algoritmos. Então, porque o fato de que vai acontecer. Tá? Então, eu costumo dizer para os nossos alunos, a gente não vai criar uma coisa que jamais aconteceria no Brasil. A gente vai trazer mais cedo e com melhor qualidade. Obrigada. Doutora Isabela, o doutor Alexandre está falando, né, sobre esses dados que são coletados e esses algoritmos que impactam e vão impactar cada vez mais a vida diretamente, né, das pessoas, dos pacientes. A senhora podia falar um pouquinho sobre o conceito do algoritmo enviesado e de que forma isso pode afetar uma decisão, né, judicial? Então, vamos voltar só um pouquinho, né? O que é um algoritmo? O algoritmo é uma sequência de instruções que diz ao computador o que fazer. E aí, quando a gente fala nos algoritmos, a gente pode separar os algoritmos em duas categorias, os programados e os não programados. Para a gente é o que interessa. Os algoritmos programados são aqueles algoritmos em que o programador vai definir todas as etapas daquela operação. Então, a informação entra no algoritmo, o algoritmo faz com a informação exatamente o que o programador definiu e aquela informação sai do algoritmo. Os algoritmos não programados são justamente esses algoritmos que empregam inteligência artificial. Então, não tem um ser humano dizendo exatamente o que vai acontecer com aquela informação que entra. O próprio algoritmo, ele cria a sua programação a partir de determinados parâmetros. Por exemplo, essa é a informação de entrada, eu quero que a gente chegue nessa informação de saída, e aí o algoritmo vai tentar, né, de diversas formas, sair daquela entrada e chegar naquele objetivo desejado. Quando ele chega, ele vai reforçar esse caminho, né, que é o caminho correto na conta matemática, e ele vai se ajustando até se entender que esse algoritmo está operando de uma forma suficientemente correta e ele ser colocado aí no mercado, enfim, a gente aplicar esse algoritmo. A gente chama de algoritmo enviesado aquele algoritmo que não traz um resultado ótimo, no sentido de que existe algum erro consistente naquela tomada de decisão, né? E aí, o problema do algoritmo pode ser alguma questão relacionada à programação, ou o problema do algoritmo pode ser, de fato, um não problema, ou seja, um problema que não é do algoritmo, mas que é da informação que você usou para treinar aquele algoritmo, né? Porque a gente precisa lembrar sempre o seguinte, que a inteligência artificial, ela aprende a partir de dados. Os dados são a matéria-prima que a inteligência artificial usa para aprender. Então, se você está alimentando o algoritmo com dados equivocados ou com dados enviesados, esse viés que está presente naqueles dados originários vai ser aprendido e vai ser replicado por aquele algoritmo. Então, percebam que aí não é um problema intrínseco do algoritmo, é um problema externo, mas que está dentro daquela dinâmica de funcionamento. E quando a gente vai trazer isso para o direito, a gente vai se preocupar com um ponto que o Alexandre já destacou, que vou treinar meu algoritmo com base em dados da sociedade em que a gente vive, só que a sociedade em que a gente vive em muitas situações, machista, em muitas situações racista, em muitas situações a gente tem dados só de alguns grupos de pessoas, dados que não representam outros grupos, e aí o resultado que vem daquele algoritmo é um resultado problemático. E empregar um algoritmo para uma tomada de decisões, quando esse algoritmo tem esse tipo de problema, é complicado, por quê? Porque o algoritmo, ele tem uma aplicação que ultrapassa a potencialidade da tomada de decisão de um ser humano. Então, se eu tenho viés, se eu tenho algum problema na forma como eu vejo o mundo, e se isso se reflete na minha decisão, é ruim. Mas eu, Isabela, juíza, eu sou capaz de tomar um número X de decisões. Se a gente constrói um algoritmo a partir das minhas decisões e usa esse algoritmo para decidir os casos do Brasil ou do Rio de Janeiro, ou até se a gente tem uma aplicação internacional desse algoritmo, que é uma coisa que acontece, olha o tamanho do problema que a gente tem. A gente vai pegar aquele erro que era um erro pontual e vai transformar ele em um erro consistente, e aqueles grupos que estavam prejudicados pela decisão de 1 ou 2 ou 10 humanos vai ser sistematicamente prejudicado por essa aplicação
em larga escala, ou pelo menos potencialmente em larga escala do algoritmo. E decisões ruins, né, principalmente na área da saúde, tem um potencial que é a vida, né, afinal das contas. E pensando nisso, doutor Alexandre, entendendo que a gente pode, sim, chegar a ter algoritmos enviesados que tomem decisões na área da saúde, para que a gente evite isso, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para diminuir esse risco, né, para diminuir o risco do enviesamento dos algoritmos? Complementando o que a Isabela colocou, só para colocar numa caixinha aqui, então eu acho que tem 3 grandes formas aí de algoritmos tomarem decisões preconceituosas. Né? Em primeiro lugar, o que a gente já falou aqui bastante, que são aprenderem com dados preconceituosos. Tá? Então o algoritmo ele aprende com informação histórica humana que tem muito preconceito embutido. Tá? Então o que você faz isso para evitar isso? Você sempre tem que ter uma reflexão por trás. Né? Teve um humano que participou dessa decisão? Se sim, de onde veio? Como é que esse humano está tomando a decisão? Será que tem, né, viés no sentido que está sendo mais diagnosticada essa doença em brancos, em mulheres, em negros? Tem que fazer toda essa checagem prévia antes de começar a analisar o algoritmo. O segundo caso, que é bastante importante na área da saúde, é o fato que, também é um exemplo que a Isabela colocou, que é o fato de que às vezes você tem menos dados de determinados grupos para treinar o algoritmo. Tá? Então, por exemplo, hoje na área da saúde, nós utilizamos dados de prontuário eletrônico. Tá? Quais regiões usam mais prontuários eletrônicos? As regiões mais ricas. Tá? Hoje, prontuário em papel ainda é bem comum no Brasil, que é muito difícil alimentar o nosso sistema com dados que estão em papel, você tem que digitalizar um trabalho inteiro. Quando os dados já são direto, né, de um prontuário eletrônico, você coleta muito mais dados. Então, você tem muito mais dados hoje no Brasil de pacientes ricos. Tá? Isso é uma realidade. E qual que é o problema disso? O algoritmo começar a aprender a tomar boas decisões para pacientes ricos, tá? E não aprender também para pacientes pobres. Né? E aí, o que vai ser esse algoritmo? Vai ser um algoritmo que aumenta desigualdades. Toma decisões muito boas para pessoas ricas, mas como ele tinha poucos exemplos para pessoas pobres, ele não entendeu muito bem o que está acontecendo para pessoas pobres. Então, o que a gente faz no laboratório, nesse exemplo, sempre testamos os algoritmos segundo subgrupos vulneráveis. Tá? Então, a gente, em primeiro lugar, faz o teste com todo mundo e mostra que o algoritmo está acertando bastante o que vai acontecer com esses pacientes. Vamos ver se ele está acertando bastante para negros. Vamos ver se ele está acertando bastante para adolescentes. Vamos ver se ele está acertando bastante para pessoas com baixa escolaridade. E a gente sempre mostra, a gente sempre faz essa análise, e até agora, né, a gente tem mostrado, né, em todas as análises que a gente fez até agora, que nos dados que a gente tem analisado, isso não tem mudado segundo o subgrupo. Tá? A qualidade do algoritmo tem sido a mesma, mas não necessariamente tem de ser a mesma. Pode ser que, às vezes, trabalhando com menos dados, com menos exemplos, você tem essa diversidade, fazendo com que o algoritmo aumente desigualdades. Em terceiro lugar, você pode ter profissional preconceituoso mesmo, de machine learning, que força o algoritmo a tomar uma decisão preconceituosa, o que dá maior peso para pessoas como ele, por exemplo, ou se esquece de pessoas de outros grupos, ou não liga para a decisão de outros grupos, ou força o algoritmo a tomar uma decisão preconceituosa. Então, você pode ter um profissional de machine learning preconceituoso também. Então, são essas 3 questões. O que é importante nessas 3 questões é que o algoritmo não cria preconceito. Tá? No máximo, o algoritmo repete o preconceito nos dados. Tá? Ao contrário de seres humanos. Seres humanos criam preconceitos inexistentes nos dados. Tá? O algoritmo não faz isso, mas ele repete, ele pode repetir os preconceitos nos dados. Tá? Então, precisamos ter cuidado com os dados que estamos usando para treinar o algoritmo e com esse profissional que está desenvolvendo esse algoritmo que pode ser preconceituoso. Tá? Então, é uma coisa que temos que ter bastante atenção e tentamos superar isso sempre nas nossas pesquisas. Isso reforça a importância de iniciativas como o eSUS, né, da atenção básica, que vai sim tentar buscar dados de pessoas que estão em outras classes de atendimento e que a gente vai conseguir ter dados digitalizados, com abrangência maior cultural e ética, né? Exatamente. Tá sem áudio, Debbie. Desculpa.
como o doutor Alexandre está falando, no laboratório da USP, né, eles têm todo essa preocupação para o algoritmo ser muito testado, mostrar uma diversidade, enfim. Eu não sei se é uma preocupação geral, como isso é trabalhado em outros lugares, então, queria perguntar para a doutora Ana se, de alguma forma, a regulação pode ter algum papel importante nisso, né, de gerenciar esses riscos do algoritmo potencialmente enviesado ou preconceituoso. Bom, como eu estava falando antes e trazendo as preocupações tanto da Isa quanto do Alexandre aqui para a fala, eu acho que, de novo, a gente tem um desafio para o regulador que sabe pouco sobre o assunto, que é definir parâmetros mínimos de controle desses algoritmos, de controle do uso da inteligência artificial. Acho que esse é o desafio inicial. Quando a gente tem uma questão muito avançada do ponto de vista técnico e que a gente tem uma dificuldade de saber como vai tratar disso do ponto de vista de fiscalização e controle, e, de novo, quando a gente tem uma questão que envolve direitos humanos, questões relativas a preconceitos e enviesamentos que podem condicionar e levar uma política pública para um lado errado, a gente tem que ir com um princípio básico de uma boa prática regulatória, que é transparência. É conferir transparência e publicidade e determinar que quem desenvolve esse tipo de algoritmo confira transparência e publicidade ao tipo de seleção, ao tipo de uso de dados que está sendo feito por meio daquela tecnologia. Então, eu acho que o princípio basilar de toda boa regulação, que é a transparência, também tem que ser observado dentro do que a gente fala de inteligência artificial. E isso está dentro da ideia de governança que a própria Organização Mundial de Saúde preconiza para o desenvolvimento desse tipo de algoritmo, ainda mais dentro dessa área. E a gente tem outros problemas que eu acho que o regulador, o legislador pode tentar dirimir, mas que a realidade impõe barreiras que vão muito além da regulação. Uma delas, o próprio doutor Alexandre estava falando, que é da questão não só do uso de prontuários eletrônicos, de sistemas eletrônicos, mas na mera disponibilização de uma infraestrutura que permita o uso desse tipo de sistema. Se a gente for olhar para o interior do Brasil, a gente não tem nem internet, nem telefone, porque a gente tem muitas regiões que não conseguem, que as telecomunicações não conseguem chegar por questões naturais, por questões, enfim, inúmeras, que não só estão dentro da área da saúde, mas vão afetar um diagnóstico da área da saúde no Brasil. Então, a gente tem muita subnotificação, muito problema relacionado a isso por uma questão de infraestrutura básica, que a gente não tem infraestrutura básica necessária para permitir que isso funcione de maneira orgânica em todos os estados brasileiros. E se a gente comparar as capitais em termos de uso de infraestrutura para comunicação, de questões de dados e etc., a gente vê um uso muito diverso e diferente, dispare mesmo, entre as capitais. Então, coisas básicas, que é a mera disponibilização de atos normativos, né, de resoluções, decretos, etc. Se a gente pegar o grau de transparência e comparar entre os estados, é uma diferença absurda. Então, se a gente for descendo, né, não mais falando em ato normativo, mas falando de dados de pacientes, falando de dados de prontuário e etc., o problema de alimentar esses sistemas ele fica ainda maior. Então, é um desafio que vai muito além da mera regulação da inteligência artificial. É um desafio que parte de como a gente constrói uma política pública de saúde que permita um melhor uso de dados, pensando também nas deficiências que a gente tem do ponto de vista de infraestrutura básica que são necessárias para isso. Às vezes, quando me perguntam como é que a gente pode implementar um SUS 5.0 informatizado, teleconsulta, eu falo, gente, calma, primeiro a gente tem que levar a internet para o interior do Brasil, né? Primeiro a gente tem que pensar em como aparelhar devidamente o SUS para isso funcionar. Porque se você pensa numa lógica só de capital, numa lógica só de região sul-sudeste, você está numa realidade. Agora, se você pensa no Brasil como um todo, você está numa realidade completamente diferente.
Então, a regulação ela precisa se adaptar a essas múltiplas realidades que existem no Brasil. Então, a minha crítica, às vezes, em pensar algo tão muito super tecnológico é que você está pensando numa lógica sul-sudeste, quando outros problemas com a tecnologia poderiam ser auxiliados pensando no Brasil como um todo. Então, eu acho que o cuidado aqui se a gente está falando de regulação de inteligência artificial, assim, ignorados todos os problemas de infraestrutura que a gente tem, eu acho que o princípio base é transparência. Transparência e publicidade para entender o que está sendo aplicado. Agora, para falar sobre aplicação de uso de inteligência artificial no Brasil, uso de dados no Brasil e pensar em um SUS digital, eu acho que a gente tem que primeiro diagnosticar as nossas deficiências de trazer esse sistema, né, de aprimorar o sistema que a gente tem, para depois pensar em como implementar isso para o SUS. E esses problemas de infraestrutura fortemente ligados com a região do país é um clássico desde Brasil Colônia, né? Espero que um dia a gente consiga sair disso. Ainda nesse contexto, né, até como uma forma de tentar minimizar esse enviesamento, talvez, eu gostaria de perguntar ao doutor Alexandre se já existem estudos randomizados para a utilização de inteligência artificial na intervenção na prática clínica, né, como intervenção na prática clínica. Então, com certeza a Maria Ascensão é uma área que o nosso laboratório está começando a trabalhar também, porque ao mesmo tempo em que algoritmos de inteligência artificial na área da saúde, né, não vão substituir ninguém, não vão tomar decisões de vida ou morte por si próprio, o profissional de saúde, ao ver que esses algoritmos funcionam, isso acaba se tornando a sua decisão. Tá? Então, ele indiretamente, ele acaba se tornando de fato a decisão. Eu costumo usar como exemplo o Waze, né, o aplicativo de trânsito, né, que muitos de nós usamos. O Waze não me obriga a virar à esquerda, não me obriga a virar à direita, mas à medida que ele funciona, se ele fala para virar à esquerda, eu vou virar à esquerda, porque eu sei que ele funciona. Tá? Então, inteligência artificial em saúde vai ser mais ou menos assim. Então, ele vai dar orientação para o profissional de saúde, o profissional de saúde, com a sua experiência do dia a dia, vai ver que funciona e vai seguir esse algoritmo. Então, indiretamente, ele é uma intervenção e eu acho que precisa de estudo clínico randomizado para ver se ter essa informação faz com que o profissional de saúde tome melhores decisões e você tenha uma evolução clínica favorável desse paciente. Então, estamos começando a fazer isso, já temos um aplicativo para isso, onde você sorteia o médico, alguns para receberem essa informação do algoritmo, outros para não receberem, e aí você acompanha esses dois grupos, a evolução clínica desses dois grupos de pacientes, para ver se naquele grupo que o médico tinha a informação do algoritmo, se ele teve menos desse problema que foi informado ao médico sobre o risco desse paciente ter. Tá? Então, é uma área definitivamente em ascensão, uma área que estamos começando a trabalhar e que muitos grupos aí ao redor do mundo também estão começando a trabalhar, e eu acho que é definitivamente uma área que precisamos sim ter para colocar esses algoritmos em prática. Vou emendar a próxima pergunta para a doutora Isabela, falar um pouco da sua experiência, se a senhora já participou de algum processo para a gente entender melhor como isso funciona, né? Onde algum algoritmo estava enviesado. Tá, eu vou dar então, pessoal, eu vou contar aqui um pouco de uma história que acho que é a história que mais me marcou e que me fez decidir estudar esse campo, né? Antes de começar, eu queria dizer que é uma história excepcional, foi um caso muito grave e que, a partir desse caso muito grave, a gente aprendeu muitas lições importantes e que, assim, o mundo mesmo já se ajustou a partir daí e, assim, pelo menos a gente conseguiu avançar em muitos campos a partir dessa história infeliz. É um caso que ficou conhecido no mundo inteiro como caso Loomis. O caso Loomis aconteceu nos Estados Unidos, no estado americano de Wisconsin. O que houve? Um homem chamado Eric Loomis foi preso em flagrante depois de roubar um carro, trocar tiros com a polícia. E como sempre acontece nos Estados Unidos e também acontece no Brasil, a pessoa presa em flagrante, ela é conduzida imediatamente à presença de um juiz que vai decidir se aquela pessoa vai responder ao processo solta, que é o que acontece quando a gente entende que não tem um grande risco daquela pessoa reincidir, ou seja, não tem um grande risco daquela pessoa cometer novamente aquele tipo de crime, ou o juiz também pode decidir que aquela pessoa precisa responder aquele caso presa porque ela é uma pessoa perigosa, uma pessoa que tem alta chance de reincidência.
E aí, o que aconteceu? Nesse estado americano, já há alguns anos, existia um software, um programa de computador que era disponibilizado aos juízes e que serviria para ajudá-los nessa tomada de decisão. O software dava uma lida nas informações daquela pessoa e dava como resultado alto índice de reincidência ou baixo índice de reincidência, né? O juiz do caso usa esse software chamado COMPAS. COMPAS é um acrônimo de Correctional Offender, é um nome longo, mas COMPAS é um acrônimo, o nome do software é COMPAS. Então, o juiz do caso usou o COMPAS para fazer a análise de risco de reincidência do Loomis. E o programa disse que o Loomis era um homem que tinha alto índice de reincidência. O juiz, na hora de fundamentar a sua decisão por manter o Loomis preso, ao invés de fazer aquela análise global que a gente faz, que é antecedentes, circunstâncias, consequências, etc., e o resultado do software, também como mais uma coisa, decidiu fundamentar a prisão do Loomis no curso do processo simplesmente no resultado do sistema. A defesa do Loomis não se conformou com aquilo e pediu para entender as razões pelas quais o Loomis tinha sido considerado uma pessoa perigosa. O juiz negou, eles recorreram para a Suprema Corte de Wisconsin. A Suprema Corte Estadual falou o seguinte, falou que o software era proprietário, ou seja, o software estava protegido por aquelas questões de propriedade intelectual, então que eles não iam abrir o código para dizer essas razões para o Loomis. A defesa recorre, então, para a Suprema Corte dos Estados Unidos. A Suprema Corte dos Estados Unidos, quando você recorre para ela, você usa um tipo de recurso que permite não só que ela decida novamente aquele caso, mas também permite que a Suprema Corte decida se quer decidir aquele caso. E olhando para o caso Loomis, a Suprema Corte disse, esse caso envolve tecnologia. A gente não sabe o suficiente sobre esses assuntos. A causa não está madura para decisão. A gente precisa refletir um pouco mais antes de decidir qualquer coisa desse tipo, porque tem efeito vinculante. Então, resolveram não julgar o caso do Loomis. E se parece ruim o suficiente para a gente saber que uma pessoa ficou presa sem saber exatamente por quê, a coisa fica pior. Quando a gente recebe a informação de que o COMPAS, esse software que eles usavam em Wisconsin para fazer análise de risco, não era um software, não foi um software desenvolvido dentro do Poder Judiciário. Era um software que o Poder Judiciário de Wisconsin alugava de uma desenvolvedora privada. Então, nem os juízes que usavam o software sabiam exatamente como que ele funcionava. E a coisa fica ainda pior quando a gente recebe a informação a partir de um trabalho feito por uma ONG super renomada chamada ProPublica, que auditou os resultados do COMPAS, e aí a gente sabe que só dá para você auditar resultado quando você tem uma gama muito grande de resultado, né? Então você precisa que passe um certo tempo que aquilo produza muitos resultados. Então a ProPublica, auditando esses resultados, descobriu que o COMPAS estava enviesado contra negros. Então, só por ser negra, uma pessoa tinha 2 vezes mais chances de ser considerada perigosa do que uma pessoa branca nas mesmas condições. E quando o mundo descobriu essa situação, ficaram muito claros os 2 principais problemas do emprego de algoritmos para decidir. O primeiro problema é que é o problema da opacidade. Como os algoritmos criam a própria programação a partir de uma série de tentativas e erro, né, um fluxo de tentativa e erro, etc., como eles criam a própria programação, como não é alguém que programa, e como eles funcionam em diversas camadas, fazem múltiplas correlações, é muito difícil para a gente entender exatamente como que aquele sistema chegou naquela decisão. Então, ele é opaco, ele não é transparente. Existe uma opacidade que é inerente à inteligência artificial, que é maior ou menor a depender da técnica que você usa. Machine Learning é super opaco. Deep Learning, mais ainda. Árvore de decisão já é uma coisa que dá para a gente entender, tá? Então, o primeiro problema é o problema da opacidade, que realmente é um problema dos algoritmos que empregam Machine Learning. E o segundo problema é que é o problema da discriminação, que não é especificamente do algoritmo, mas é um problema que deriva dos dados que alimentam o algoritmo. Aí você veja, uma sociedade enviesada, vieses nos dados, uma sociedade que trata pior mulheres, negros, vulneráveis, etc. A gente usa esses dados para alimentar os algoritmos. São 18 horas. Os algoritmos são opacos, então absorvem esse preconceito e a gente tem dificuldade de ver o preconceito porque eles são opacos. Então esses, para mim e para o mundo, são os 2 principais problemas que a gente está tentando combater. O problema da opacidade, o pessoal
da ciência de dados já está tentando combater a partir de uma nova área que vem sendo desenvolvida com força nos últimos 2 anos, que é a área da explicabilidade, né? Então, usar outros algoritmos para entender quais foram os fatores determinantes daquela decisão. É uma área em desenvolvimento. E o problema da discriminação, aí ele é com a gente, porque aí alguém precisa olhar para esses dados e entender aonde que estão os problemas. Aí é uma análise que acaba passando muito mais por um campo social do que por um campo técnico. E aí, só fazendo uma conexão com tudo isso que a Ana vem falando sobre regulação de algoritmos, vejam só, a gente está no momento do mundo em que essa área da explicabilidade está ganhando muita atração, ela está se desenvolvendo muito fortemente. Só que se eu pego um artigo que traz essas respostas sobre como o algoritmo funciona, eu não sou capaz de entender nada. Porque vem várias fórmulas matemáticas, é uma coisa que para a gente é muito complexa, né? E é muito importante que a gente também consiga controlar, não só os juízes, mas os legisladores, os desenvolvedores de políticas públicas e a sociedade civil de forma geral. Então, a regulação é importante para que a gente consiga verbalizar e dizer para esses programadores quais são exatamente as informações que a gente quer receber para estar seguro e usar aquelas ferramentas e como a gente quer receber, de maneira que a gente tenha alguma capacidade de poder analisar aquilo, né? Porque não adianta me mandar um monte de fórmula matemática que eu não conseguir controlar nada, o efeito prático disso vai ser nenhum. Então, esse é o momento perfeito para a gente ter esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui. Legal. Interessante. Acho que foi bem didática para a gente visualizar, né, o problema que pode causar. E para olhar para essa outra questão também, que a gente estava olhando muito para o enviesamento e tal, mas tem esse aspecto do conhecimento mesmo. Porque as pessoas vão precisar se capacitar, né, de alguma forma, para operar. Sim. E pensando nisso, né, a gente teve, até em relação ao contexto sanitário que a gente vem vivendo aí desde 2020, a gente pode observar, por exemplo, na telemedicina, que a própria experiência e essa necessidade que se criou antecipou e acelerou um pouco a necessidade da regulamentação e os primeiros passos de regulamentação. E nesse contexto, doutora Ana, a senhora acredita que isso também pode vir a acontecer com a inteligência artificial dentro desse contexto de prática clínica em saúde? Bom, eu acho que falando de telemedicina em si, a gente tinha um cenário que era um pouco favorável, né? Não só, obviamente, pela pandemia, mas por uma questão que a telesaúde ela já existia no Brasil. Telesaúde no sentido de gestão de imagem, gestão de sistemas hospitalares, comunicação médico-médico. Então, a gente já tinha uma gestão de telesaúde que trazia um ferramental e um conhecimento para o regulador que serviu como um subsídio importante para a telemedicina. Então, por exemplo, a gente já tinha uma prática de médico-médico e um laboratório com um hospital, de você transmitir uma imagem para uma cirurgia, de você fazer uma troca que, querendo ou não, a gente já estava num campo da telesaúde. Então, a teleradiologia, o telediagnóstico, a gente já tinha todo esse ferramental. Então, quando a telemedicina ela vem com uma necessidade urgente com a pandemia, de que você tinha as restrições de quarentena, você precisava do atendimento, ela acabou impulsionando, mas foi mais rápido porque você já tinha um ferramental de telesaúde. Então, isso ajudou muito. E agora, né, a gente tem um desafio para a própria telemedicina e da regulação da telemedicina, que é entender quais são os limites da utilização da telemedicina e também quais vão ser as regras aplicáveis aos médicos, porque até hoje não se sabe se você precisa de um cadastro em todos os CRMs que você atua, do aplicativo, né, de onde estão os pacientes, ou se é de onde está o médico. Falta muito critério ainda para você entender. Mas o que acabou acontecendo é que pipocaram aplicativos e diversas outras funcionalidades digitais relacionadas ao exercício da medicina, que agora, quando o CFM ou o Congresso Nacional forem regular a matéria, eles não vão poder negligenciar tudo que já existe, né? A tarefa vai ser um pouquinho mais complicada porque a gente teve um caminho um pouco inverso, que a prática veio antes da regulação. Então, eles vão ter esse ônus de olhar. Então, um caso interessante de telemedicina
era uma farmácia que oferecia um aplicativo de telemedicina. E aí, depois que você acabava a consulta, a farmácia te dava um desconto para você adquirir o medicamento, enfim. E o caso chegou a ser judicializado e a própria, enfim, acabou com um acordo. O caso não chegou até o fim, mas acabou com um acordo e o aplicativo foi retirado do ar. Porque aí o que acabava acontecendo? Né? Uma indução à compra do medicamento, né, dentro daquela farmácia em específico. Então, muitos desafios da telemedicina ainda vão continuar vindo com a prática. Para a regulação de inteligência artificial, a gente tem um desafio maior, muito maior do que o da telemedicina, porque a gente está falando de um campo que, primeiro, no Brasil, na área da saúde, apesar da gente ter iniciativas incríveis, a gente ainda está muito antes de outros países como os Estados Unidos. A própria Organização Mundial de Saúde coloca a FDA, né, e os Estados Unidos num patamar muito à frente em termos de inteligência artificial. E aqui, então, a gente ainda tem pouca gente, que a gente estava falando agora há pouco, pouca gente capacitada tecnicamente para entender do tema e impulsionar essa regulação do tema. Então, assim, eu não consigo enxergar no momento, assim, por hora, o que vai ser o grande impulsionador da inteligência artificial na saúde, da regulação da inteligência artificial na saúde, tal qual foi a pandemia para a telemedicina. Justamente porque, enquanto na telemedicina a gente já tinha um histórico regulatório de prática na telesaúde, na inteligência artificial em saúde, a gente tem só um nicho muito qualificado e muito específico trabalhando com essa área. Então, assim, tem menos incentivo para essa regulação. Mas eu acho que vai chegar num ponto, e aí muito provavelmente, assim, esse ponto vai surgir quando algum grande stakeholder ou com algum grande interessado vai puxar o assunto, isso vai acontecer. A gente só não sabe ainda em qual área. Mas a gente já tem, assim, como até o doutor Alexandre falou no início, assim, muitas experiências bacanas e que eu acho que vai acabar tendo até uma regulação experimental, alguma coisa do tipo, na área de triagem, né? Da triagem por meio de inteligência artificial. Já tem resultados clínicos muito bons dessa triagem por meio de robôs. A cirurgia também, né? O campo da cirurgia, a gente já está vendo que a gente tem muitos robôs operando cirurgias, né? Fazendo cirurgias com a supervisão do médico, né? Enquanto os movimentos que são super, né, precisos e 1 centímetro faz toda a diferença, o robô faz. Então, assim, eu acredito que se tem 2 campos dentro da área médica que são promissores para uma regulação, nem que seja experimental, é a cirurgia e da triagem. Assim, acho que isso bastante. E nos Estados Unidos a gente já vê também o uso da inteligência artificial para diagnóstico psiquiátrico inicial. Você tem diversos aplicativos que já fazem, com base em formulários e dados alimentados, também algum tipo de diagnóstico psiquiátrico com base em inteligência artificial. Então, a gente tem iniciativas, mas, assim, nada que no Brasil, pelo menos no momento, indique uma propulsão à regulação da inteligência artificial. Eu acho que essa falta de conhecimento, gente capacitada sobre o tema, tem impedido um pouco a evolução dessa discussão dentro da Anvisa, do Ministério da Saúde, mas à medida que as pessoas forem se capacitando, o tema for sendo mais explorado, eu acho que a gente vai ter, sim, alguma coisa dentro do campo, mas ainda é tudo bem incipiente. Esse foi o primeiro episódio da nossa série de Health Tech, que vai falar sobre inteligência artificial aplicada à área da saúde.